Olá, meu amigo, olá, minha amiga do podcast Café com Antônio Marcos. Nós estamos recebendo aqui hoje o pastor Antônio Sintra. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Hoje, no nosso episódio de hoje, nós vamos ter uma experiência incrível. A gente vai poder conversar sobre a fronteira da igreja, né? O aspecto aonde termina a parte religiosa e começa a instituição civil propriamente dita, a instituição estabelecida dentro do Estado, dentro da legalidade. O pastor Antônio Sintra está aqui conosco hoje para tomar esse café comigo, né, pastor? Com certeza. Pastor, olhando para a nossa lente da verdade, eu queria que o senhor me dissesse quem é Antônio Sintra. Antônio Sintra, antes mesmo de me importar, quero lhe saudar, quero agradecer pelo convite e pela abertura que a mim foi feita de poder estar participando desse podcast, Café com Antônio Marcos. Também quero elogiar o estúdio, ficou muito chique, né? Bonito, né, pastor? Mas é um trabalho que você vem executando já há muito tempo Verdade. e um desejo árduo do coração. E eu louvo a Deus porque Deus permitiu você cumprir esse desejo. E lhe desejo que Deus continue lhe abençoando, lhe fazendo prosperar rica e poderosamente. Amém. Creio nisso. Antônio Sintra é o pastor-presidente da Assembleia de Deus em Eunápolis, na atualidade. Sou filho de João Batista Sintra, em memória, e Maria Dalva Miranda Sintra, que ainda vive, nascido em Itororó, registrado como de Firmino Alves, não é? Sou graduando em Direito, tenho curso de Teologia pela STEADEB e 40 anos de estrada pastoreando o reino de Deus. Muito bem. Feitas as apresentações, a gente não pode começar um podcast de um café tão importante como é o Café com Antônio Marcos, sem antes a gente servir o nosso convidado. Eu, da última vez que eu recebi o convidado aqui, que foi até o publicitário Emerson Campos, eu queria citar isso aqui já no início desse podcast para rir um pouco daquele episódio onde nós dois, sem combinar, viemos parecendo dois bons funcionários de empresa. O terno e as peças de composição da roupa, tudo igual. E se alguém disser para mim que foi combinado, eu acreditaria, mas não foi. Nós chegamos aqui tudo combinado. Mera Eu queria fazer só coincidência. esse registro aqui. Uma mera coincidência. É uma mera coincidência nós estarmos vestidos muito parecidos aqui. Só deixar isso aqui pontuado. Serviu de muita gargalhada depois desse podcast, mas ficou parecendo faísca e fumaça, aquele desenho que tem. Ou então tico e teco. Mas, de qualquer forma, eu queria só aqui deixar o meu abraço para Emerson Campos, que foi do podcast anterior. E servir, passa sua xícara aqui, pastor. Servir o pastor Sintra com o melhor café do Brasil, que é o café servido aqui. E esse tá com cara bonita. né? No nosso Café com Antônio Marcos. Tomar cuidado aqui, que a produção fala comigo, não deixa sujar a mesa. Da próxima vez eu vou trazer uma flanelinha, não é isso? Mas, pastor, o assunto que nos traz aqui hoje é a igreja além dos seus muros. A igreja do seu papel como instituição social. Uma boa definição de igreja como instituição social, que a gente tem aqui apontado, uma boa definição é o seguinte: a igreja é uma organização social definida como instituição do terceiro setor, classificada juridicamente como uma entidade religiosa sem fins lucrativos. Ela reúne pessoas em torno de valores, crenças e práticas comuns, atuando na sociedade através da assistência, do suporte comunitário e da transmissão de normas culturais e éticas. A atuação da igreja consiste em sua missão de continuar os ensinamentos e propósitos de Jesus Cristo, conforme está registrado na Bíblia Sagrada.
Também, isso se deve em 4 pilares principais: a evangelização, que é o anúncio da fé cristã, a celebração, que é a adoração e o uso dos sacramentos religiosos, diaconia, que é assistência social e cidadania, e a comunhão, que é a convivência e edificação comunitária entre seus partícipes. Certo. A atuação da igreja é estruturada em torno dos seguintes objetivos: evangelização, ação social, que é a mesma que caridade, e também a edificação comunitária e o testemunho público. Reverendo Antônio Sintra, nós já fizemos as apresentações. Agora eu já quero começar na nossa pauta perguntando para o senhor, que é um pastor de 40 anos de ministério. Como nós podemos definir uma igreja? O que é de fato uma igreja? Antônio Marcos, a palavra igreja vem de eclésia, e que eclésia significa, no seu original, os chamados para fora. Isso também faz uma alusão à igreja do Antigo Testamento, que nós chamamos de Israel, e que Israel começou com a chamada de Deus a Abraão. Abraão residia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e quando Abraão sai de Ur, em obediência ao chamado de Deus, que eles vêm para a terra de Canaã, então é daí que vem a nomenclatura de hebreus, porque hebreu vem de Éber, e Éber significa povo que veio do outro lado. Então a igreja do Antigo Testamento é povo que veio do outro lado. A igreja no Novo Testamento é a eclésia, que é os chamados para fora. Esse é o sentido original da A palavra palavra. igreja, Do grego, né? no grego. No grego. Agora, a igreja se define de duas formas. Ela é organismo e ela é organização. Então há uma diferença do que é o organismo do que é a organização propriamente Exatamente, dita. porque o organismo, ele tem vida própria. Ele independe de ação humana, porque a igreja, como organismo, ela depende unicamente da unção de Deus. Já a igreja, como organização, ela está inserida no contexto que você acaba de falar, social, moral e etc, etc. Entendeu? Então, Então, essa é. é bom que seja visto. Eu queria que só você experimentasse o café. Já Já experimentei. experimentou já? Então veja só o que acontece. É bom que quem está nos vendo agora, nos assistindo, né, saiba a importância desse distanciamento, embora harmônicos, de organização e organismo. A Exatamente. igreja é um organismo vivo, eficaz e eficiente que representa a pessoa do Cristo. É Seria que isso? nós, seres humanos, nós somos organismo vivo. Uhum, Então, quer dizer, tudo trabalha de forma normal, entendi. independentemente de qualquer ação humana, não é? Aham, Seu coração, seu pulmão, seus uhum. rins, seu fígado, seu baço, sua bexiga, sua A uretra. engrenagem humana, por Quer si dizer, só, ela funciona. tudo funciona Uhum, independentemente de ação humana. entendi. Já a igreja, como organização, ela tem a dependência de pessoas. Entendi. Agora, pastor, feita a definição da igreja, a gente começa a entender nas entrelinhas o que seria o organismo e a organização. Certo. Há também a concepção de se explicar como funciona a organização na sua estrutura, né? Como nós podemos, então, dizer qual é a funcionalidade da igreja como instituição, entendeu? O que faz a igreja como instituição? Porque como organismo, o senhor já disse que ela existe por si só. E Exato. como instituição, o que é que ela faz? Como organismo, ela se adequa à palavra de Deus. Como organização, ela não sai do princípio bíblico, mas ela entra também no princípio social.
não é? Entendi. Aí vem a hierarquia, não é? Uhum. Que é a organização, convenções, Estrutural ali, né? exatamente, Ah, convenções, conselhos regionais, igreja eh, 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 emancipada, igreja independente, vem congregações, vem o pastor presidente, vem os pastores auxiliares, que são dirigentes de congregações, né? Vem o diaconato, enfim, aí isso faz parte todo um princípio hierárquico hierárquico, para exatamente. formar a engrenagem que faz ela É, ser funcional, né? exatamente. A diretoria, o ministério, né? A Assembleia Geral, porque quem está de fora não entende o É. que é uma igreja e aí até às vezes critica, não é? Achando Aham, que o pastor me manda em tudo, aham, não é? aham. Mas o pastor é o presidente da diretoria, mas no nosso caso são 9 membros com o pastor, não é? Hum, Outras assembleias são só 7 membros. Na nossa não, nosso estatuto são 9 são membros. 9 membros. Depois da diretoria vem o ministério, Uhum, e depois do ministério vem a membresia, que é a uhum, Assembleia Geral. uhum. Então, tudo que é tratado passa primeiro pela. Pela diretoria, não. Vem a proposta do pastor, o Aham. pastor leva para a diretoria, passando na diretoria, o pastor leva para o ministério, passando no ministério, o pastor leva para a Assembleia Geral. Passando na Assembleia Geral, é que aí já está aprovado e Entendi, vem a execução. entendi. Deixa eu falar uma coisa contigo, pastor, só esclarecer uma coisa aqui. A igreja, ela existe organizada, como o senhor falou, uma instituição organizada, mas qual a contribuição que ela dá para a sociedade? O senhor faz parte, por exemplo, da maior instituição evangélica do Brasil, que é as Assembleias de Deus. Em Eunápolis, aqui na cidade onde nós moramos, e o senhor preside essa instituição, acredito eu que deva ter mais de 30 congregações além da sede, Sim, sim, né? com certeza. São milhares de pessoas que estão ligadas a essa instituição religiosa. Qual é a parcela de contribuição que ela tem dado? Ela passa dos muros da igreja? Ela vai além dos muros da quem chama igreja para poder se tornar igreja de fato para o munícipe dessa cidade? Irmão Antônio Marcos, essa estrutura que eu acabei de lhe falar, ela não é pertinente a todas as igrejas, porque existem as igrejas autônomas, mas existem as igrejas históricas, né? Não vou citar aqui, Hum, mas existem várias igrejas que vêm do contexto histórico e que a forma atribuída a ela é semelhante à da Assembleia de Deus, não é? Porém, a Assembleia de Deus, a missão precípua é a evangelização, entendi. é, é o alargamento do reino de Deus, pois a igreja ela atua como reino de Deus na terra. Então, a missão precípua da igreja é alargar esse reino, é estender esse reino, não é? Essa é a missão precípua, principal, não é? Mas a igreja também, ela não vai só nessa direção, porque quando Jesus esteve aqui na Terra, em um dos seus discursos, ele começou a discursar e foi até parte da tarde. E os discípulos falaram para eles: Senhor, despede a multidão, porque já é tarde, para que saiam por aí para adquirir comida. Aí Jesus vai e diz: dai-lhe voz de comer. Então, Jesus já tinha saciado todos com a mensagem desde a manhã Sei, até a tarde, que aí faz parte do organismo. entendi. Mas depois Jesus vai e diz: dá-lhe voz de comer, quer dizer, não era para eles deixarem despedir a multidão Sem que lhe sem que desse desse alimento, porque o já tinha alimento físico, no caso, né? físico. Já que tinha tido o espiritual, Exatamente, né? exatamente. Certo, mas eu vou reformular apontando algumas considerações. Por exemplo,
A instituição por si, ela tem um departamento de ação social, ela tem atividades ligadas a essa ótica, ela atende o necessitado. A gente sabe, claro, pessoas aí que antes eram escravizadas em vícios, né, de várias drogas lícitas ou ilícitas, pessoas que já passaram processos que já tiveram à beira da morte. Uma igreja foi a porta que elas encontraram para encontrar o Cristo Salvador. Mas além disso, há pessoas que passam necessidade na sarjeta, pessoas que estão vivendo em vulnerabilidade social, pessoas que precisam do olhar desse instrumento que diz representar o reino dos céus. Como sociedade, o senhor tem alguma coisa nessa questão para apontar como igreja? Irmão Antônio, me sinto muito confortável em responder a sua pergunta, porque quando a igreja executa o seu papel principal, não deixa de ser um mega trabalho social, porque é a recuperação de vidas, né? Pessoas que andavam na sarjeta, à margem da sociedade, pessoas drogadas, pessoas em muitos vícios e em uma vida totalmente até desumana, podemos assim dizer. Quando essas pessoas ouvem o evangelho que a igreja ministra e entregam as suas vidas a Cristo, essas pessoas automaticamente são libertas, deixam de dar trabalho ao Estado para contribuir com o Estado. Então, essa é a maior ação social que a igreja realiza, inclusive a igreja é o segmento mais barato para o Estado, porque o Estado não gasta dinheiro com a gente, com os evangélicos, por beber e atropelar alguém, Não, não tem por custo, né? beber, Não, é entendeu? E verdade. causar dano a alguém, Não é. entendeu? Por agressão familiar, física, familiar, quer dizer, por uso de drogas, etc, etc. Então, quer dizer, o Estado, se pudesse, investiria muito mais nos evangélicos, porque só a libertação dessas pessoas contribuirá E contribui. grandissimamente para Para a redução do gasto do Estado, verdade. entendeu? Mas também nós temos um trabalho social que é um dos mais belos Eu queria que a igreja realiza em pedir Eunápolis. ao pastor essa parte aí do trabalho social da igreja. Nós vamos dar um tempinho aqui para a gente poder passar para para a segunda parte do nosso podcast, que é justamente nessa questão que eu quero entrar aí, com relação à atuação da igreja como, como instituição na ação social direta, que ele vai falar daqui a pouquinho. Já já. Muito bem, voltamos agora para o nosso segundo bloco. Eu estou com o pastor Antônio Carlos Miranda Sintra, pastor presidente da Assembleia de Deus, da convenção da CGADB e da CEADEB, né? Convenção das Assembleias de Deus da Bahia, e a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus No do Brasil. Brasil, né? Lembrando bem que a igreja que ele faz parte, em Eunápolis, são mais de 30 congregações, mais a sede, e faz parte, essa Assembleia de Deus é aquela que é pontuada como a maior igreja evangélica do país hoje, né? Muitos milhões de membros tem a Assembleia de Deus, Mais de acho que 22. mais de 22. A caneta deixou cair um bocal aqui, que não foi eu que derrubei não, ela caiu sozinha. Mas muito bem, vamos aqui. Pastor, existe dentro da igreja um trabalho que é feito para além dos muros, além desse que o indivíduo vem buscar o resgate, que vocês buscam lá na sarjeta, tira, enfim, de qualquer situação onde a vida lhes imponha um destino que não seria trágico e é revertido para um destino de esperança, um trabalho social, um trabalho de ajuda humanitária, um trabalho onde a pessoa vê isso na prática. O senhor mencionou um pouco antes da gente terminar o primeiro bloco, de que Jesus deu a palavra, depois deu o pão.
né? Exatamente. Barriga vazia dificulta a reflexão, né? Como é que fica o papel da igreja com esse tipo de público que às vezes precisa muito além da palavra? Até porque, João Antônio Marcos, Jesus disse: tive fome, não me deste de comer. Tive fome, não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste. Descalço, não me calçaste. Preso, não foste me ver. E doente, não foste me visitar. Aí perguntaram a ele: quando foi que a gente te viu? Aí ele pega alguém nessa condição e diz: se fizer ele, faz a mim. Se negar ele, faz a mim. Então a igreja existe com a finalidade de ampliação do reino de Deus em libertação de vidas e apontar a salvação, porque a vida não culmina com a morte é a passagem para a vida para sempre, e só existe duas vidas para sempre, com Deus e sem Deus. Então a igreja luta, esforça, prega para que as pessoas se arrependam, mude o seu estilo de vida e, quando partir dessa vida para outra, tenham a vida para sempre com Deus. Não é? Mas também no social, a igreja não pode ficar de braços cruzados, até porque os recursos que ela recebe dos próprios irmãos, os dízimos e as ofertas, parte são encaminhadas para a ação social. E nós temos um orgulho, não pejorativamente, mas um orgulho positivamente, podemos assim dizer, do trabalho social que a nossa igreja realiza em Eunápolis. Para você ter uma ideia, quando teve aquela chuvarada na região de Itamaraju, Foi. nós levamos, Foi devastador. Aqui também eu acredito que derrubou uma estrutura aqui do mas mercado. aqui foi bem menos, Foi né? bem menos, é. Lá foi Não, lá foi devastador, né? Teve mortes e tudo mais. exatamente. Nós levamos para Nova Alegria e Jucuruçu mais de 8 toneladas de alimento Quando o senhor fala e nós, a igreja local a aqui igreja de mandou Eunápolis, 9.000 quilos de alimentos de para 8.000 a 9. acima Aham. de roupa, Ah, calçado, alimentos entendi. e Donativos, de um modo material geral, de né? higiene também, Uhum, certo? uhum, Quando um ano depois ou 2 anos depois, não me lembro, uhum. nós tivemos também uma enchente que abateu Itororó, que Itororó nunca sofreu uma enchente daquela, Floresta Azul e Bicaraí. Nós também levamos um caminhão com mais de 10 toneladas de alimento, Para lá, para essa entendeu? região Abastecemos em afetada. Tororó, abastecemos Floresta Azul e abastecemos em Bicaraí. Quando tivemos aquela enchente lá no Rio Grande do Sul, Ah, há certo, 3 anos certo, é. atrás, Nossa, aquilo ali foi um entendeu? terrível. É. A igreja disponibilizou mais de R$ 20.000, R$ 23.000 De em espécie, em em dinheiro, dinheiro para mandar para para lá. mandar para lá. Não é? Foi a nossa arrecadação. Isso é o que a gente fez por fora. Mas aqui a gente sempre faz No caso, esses casos específicos que o senhor apontou aí foram casos em época de catástrofes e fora, catástrofe, né? exatamente, Agora tem aquela questão do dia a do dia, dia a né? dia. Aqui nós já construímos 13 casas para irmãos necessitados. Não é? Eu tenho 14 anos aqui, está faltando uma para ser uma A por casa ano. por ano. Não é? Nós também temos feito um grande trabalho social nos bairros, porque todos os meses nós pegamos os profissionais da igreja, os médicos, os dentistas, os advogados, os psicólogos, né? Os cabeleireiros, os terapeutas, às vezes pegamos também funcionário da farmácia indiana, que nos são Cedidos. cedidos, colocados à disposição, e nós fazemos um mega trabalho social de 7h30 a 8 da manhã até 1 da tarde, uma vez por mês, nos bairros de Eunápolis, É um voluntariado, bairro a bairro, levado pela bandeira da igreja. pela bandeira da igreja, exatamente. Uhum. Né? Trabalho muito belo, muito bonito. Aí tem medição de pressão,
pessoas que já chegaram lá com a pressão altíssima sem saber, foram encaminhadas direto para o Para a unidade de hospital, saúde, né, Antônio? entendeu? Hum. Eh, problemas jurídicos que são Até isso, solucionados, né? problemas de Ah, de de dente, de odontólogos, né, que a gente odontológico, que a gente também resolve lá. trabalha com Uhum. isso, né, enfim, é uma assistência Parece também que tem maravilhosa. até uma atuação da igreja na questão também quando faz esses eventos aí ligados à ação social, que é de psicólogos, né, que dão atendimento lá a pessoas que têm um caso hoje nós Sim, temos hoje uma demanda incrível de pessoas com problemas psicossomáticos, exato, né, pessoas exato, que atentam até contra a vida. exatamente. E eu tenho, sabido dessas ações da igreja, né, atendido. Só nós não sabíamos, eu acredito que eu, não internauta, é que a instituição a Assembleia de Deus já construiu 13 casas ao longo do seu período de gestão aqui Aqui à em frente da Anápolis, igreja, para serem doadas a pessoas que estavam com, sem teto, sem digamos assim, sem teto. ter onde morar. E temos um projeto que estamos levando ao prefeito municipal para ele nos ceder uma área de terra, né, na circunvizinhança de Eunápolis, para não ficar distante, para que a gente faça, construa e entregue na chave casas para irmãos necessitados que não têm onde morar e não têm recurso também para pagar aluguel. Então nós estaremos atendendo também Só esse precisa da área para só construir, precisamos da área, porque hoje a gente constrói na área que as pessoas já já têm. tem. Então, nós queremos construir numa área própria e distribuir É. para Para os essas irmãos carentes pessoas necessitados. necessitadas. Pastor, eh, Deixa eu concluir. sim, Além disso, também, nós temos a distribuição de um convênio que a gente fez com o governo de distribuir 400 refeições diárias. 400 refeições. 400 refeições. São Hum, 400 pessoas atendidas todos os dias, de segunda até sexta-feira, isso aí. não é? Uhum. Que chova, que faça sol. Temos mais de 10 pessoas que estão nesse projeto, né? E todos os dias a gente leva Estão alimento. dando suporte ao projeto, né? Para Exatamente. 400 pessoas em vulnerabilidade social, em situação Insuficiência de alimentar. insuficiência alimentar. Exato. Então, essa pessoa que recebe esse alimento, ela tem uma casa, mas não tem condições de se manter, e a igreja vai lá, através de um programa, né, Exatamente. estabelecido pelo governo, 10 pessoas da igreja, voluntários, ajudam a preparar esse Esse alimento e levar alimento. até a ponta lá onde a pessoa está Exatamente. precisando. Perfeito, maravilhoso, E a gente leva. Não é a pessoa que vem buscar, é a gente que leva entendi. onde as pessoas estão. Ah, pastor, existe alguma coisa de coleta de alimentos para distribuir cestas básicas? As igrejas fazem isso, a instituição, por si, ela tem, porque às vezes tem pessoas na igreja que estão passando por dificuldade, tem a casa, tem tudo, não participa do programa e precisaria do alimento para poder cozinhar e tal. Trabalhamos também nessa área. Toda a Uhum. congregação nossa tem uma arrecadação mensal no dia da ceia, e essa arrecadação de alimentos é exatamente para minimizar o sofrimento de insuficiência alimentar que algum irmão possa ter por estar Uhum. desempregado, por estar doente, não é? E a igreja vai lá e ajuda. Não ajuda como a gente gostaria de ajudar e não atinge o nível que a gente gostaria de atingir. Mas, na medida do possível, a gente tem feito o que é possível. Reverendo Antônio Carlos Miranda Cinta, pastor da Assembleia de Deus, está conversando comigo, tomando uma golada do bom café, né? Enquanto a gente discute aqui, aponta para vocês, talvez, uma visão que você não tenha do que é a igreja, do que é esse organismo que, por muitas vezes, até criticado. Tem pessoas que acham tempo até para criticar, né? O papel da igreja, a igreja como instituição e a igreja como organismo, a igreja membresia, e a gente tá aqui hoje falando sobre a igreja como instituição, o rosto da igreja na sociedade. Eu acostumo pontuar o seguinte, a gente brinca muito sobre isso, é que em festa de crente na rua, a rua pode até estar suja, eles deixam limpo. Eles Exatamente. limpam tudo antes para entregar para o município, terminou a festa, eles entregam limpa, né? Pelo menos a maioria que eu vejo. Se alguém cometeu a gafe de não entregar, isso é uma fatalidade. Reverendo,
Nós temos graves problemas sociais hoje e a igreja, ela faz parte nesse processo porque ela é um agente de transformação. As drogas, a violência, a corrupção, o desagregamento familiar, são perdas de valores incríveis que nós estamos tendo. O jovem cada vez mais cedo se enveredando pelo mundo da droga, a violência descabida de pessoas morrendo de maneira fútil, de maneira, sabe, lamentável. Nós temos visto isso. Temos visto que as pessoas não respeitam mais o erário público, não respeitam mais as relações comerciais, não respeitam mais nada. Tudo está indo pelo ralo. São valores que estão sendo perdidos ao longo do tempo e o desagregamento da instituição família, tão combalida e já tão atacada. O senhor, como pastor das Assembleias de Deus, pastor evangélico, bacharel em Direito, né? Bacharel em Direito. Qual é a noção que o senhor tem, por exemplo, como lidar hoje com o seu adolescente, com o seu jovem? Existe algum mecanismo dentro da igreja? Existe algum preparo, alguma base, algum lastro para preparar a criança ou adolescente que está dentro da Assembleia de Deus hoje para não cair no laço da droga? Ponto, começando pela droga. Irmão Antônio Marcos, foi até bom você tocar nesse assunto, porque hoje a gente faz um trabalho muito lindo, belíssimo, com as crianças, As crianças né? do campo da Assembleia de Deus. Exatamente. Nós temos a irmã Rose com a equipe que tem feito um trabalho brilhante de socialização e De segurança nessas encaminhamento, igrejas dentro da instituição. dessas crianças Uhum. no auxílio à família, porque primeiro vem a família, não é? E a igreja, através dessa equipe, tem trabalhado diuturnamente para que essas crianças cresçam fora dessa realidade social que a gente vive hoje. Essa triste Né? perspectiva e dados, né? É o que a igreja pode fazer, né? O que a igreja pode fazer. Então, investindo forte nas crianças, está investindo forte nos adolescentes, está investindo forte na mocidade, né? Para que esses cheguem à fase adulta curados, sarados, não é? Limpos. Sem envolvimento com essas questões todas. Nós temos aqui o cemitério de uma cidade como essa, por exemplo, que é uma referência para o Brasil, de que 80% a 90% dos túmulos lá hoje é ocupado por meninos de 14 a 20 e poucos anos. É uma perda incrível, uma Irreparável. massa humana irreparável, né? E, pastor, nós citamos aí, o senhor falou que a igreja tem dentro do organismo da igreja, da organização, existe um departamento que cuida justamente do preparo do filho do crente, do filho do Exato. evangélico, para que não se perca, que ele tenha mais ou menos uma noção de segurança, um aprendizado forte feito pelo departamento da igreja para preparar essas crianças para chegarem na adolescência mais conscientes do seu valor. Exatamente. Pastor, nós temos outro grave problema também. A violência. A violência, ela se alastra cada dia, né? E é cada vez... Hoje, as pessoas... Se você for passar no trânsito e buzinar um pouco mais, buzinar 2 vezes, quem está na frente pode descer com a arma na mão e lhe tirar a vida. Por uma buzina, né? Isso são fatores o quê? Fatores que extrapolam a razão humana. Como é que o senhor, na sua visão de pastor, vê esse crescimento exacerbado da violência, apesar da atuação da igreja para poder tentar fazer com que as pessoas tenham consciência dos valores, né, humanos, dos valores da sociedade e, sobretudo, das relações interpessoais, né? Como é que o senhor vê como é que esse confronto existencial chega até o senhor como pastor? Qual é a sua ótica sobre isso? Antônio, são vários fatores, não é? O primeiro fator está na questão familiar. Mas nós vamos falar na questão familiar um pouco lá na frente, né? Talvez você me traga esse assunto. Mas a questão da violência, eu atribuo mais à questão da impunidade. E a impunidade tem a ver com o Estado. É quem Então, faz o Estado aplica a lei, né? O Estado é muito conivente
com a criminalidade, com os criminosos, né? Porque eu tenho algumas ideias. Por exemplo, se reduzisse a maioridade penal, que hoje é 18, trouxesse para 14, a 15 anos. Então, a criança, o adolescente de 14 anos que cometesse crime, já Seria apenado, né? apenado, Uhum. não é? Acabasse também essa questão de audiência de custódia, que o camarada rouba, Mata, mata, aí na primeira audiência de o custódia o juiz manda manda embora, embora. entendeu? E a vida que se foi é o sangue que se perde. Exatamente, exatamente. Uhum. Aí vem também a o julgamento, que vai protelando, 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 protelando. Quando a pessoa que cometeu um crime vai ser julgada, já tem 15, 20 e tantos anos. Tem um caso clássico aqui perto. Permita te interromper. Só no guarde o raciocínio aí. Porto Seguro, quem não se lembra de Joesley e o do seu colega professor? Foram assassinados em Porto Seguro porque defendiam e estavam brigando pelo direito dos professores. Passou tanto tempo que o principal acusado se salvou, foi livre da punição e ficou impune por conta da idade dos anos. Completou 70 anos, o bom advogado sabe trabalhar isso. Exato. Tá aí solto, né? Livre, Não, leve e e solto. outra, Antônio, a pessoa comete um crime, vai ser julgada 20 anos depois, esse crime já saiu da memória do povo. Saiu. E quem vai estar no conselho de sentença, quem é? Às vezes são pessoas que nem nascidas eram Sabe sequer como é que foi o teor da na história. época do crime, Não sentiu o entendeu? drama, né? O movimento Exatamente, daquele momento. entendeu? Então, quer dizer, facilita a absolvição, né? Uhum. E também, então, se o processo fosse célere, se a condenação, ao ser decretada a condenação, Fosse de fato cumprida, né? cumprisse, porque É. ainda tem que cumprir um sexto da pena, vai embora, quer dizer, se o cara comete um crime, pega 18 anos de prisão, um sexto da pena vai dar o quê? 3 anos. O cara com 3 anos já tem progressão de regime, Ou seja, nós né? estamos declinados diante de uma situação que só uma reforma estrutural, né, que vai resolver. Aí na Aí hora. tem que ter um presidente como o de El Salvador, né? É El Salvador? É El Salvador, É, para poder chegar e, né? entendeu? A do Brasil é bem maior, né, pastor? E cheio os problemas do Brasil Mas, irmão são. Antônio, é o seguinte, quando as pessoas começarem ter a noção de que, em praticando crime, será condenado E e punido. pagará a pena, É, já reduz automaticamente. verdade. Drasticamente, o cara vai pensar 1000 vezes antes de Entendeu? cometer o crime. Exatamente. Nós Então, temos hoje aí os soldados do crime aí começam com 14, 13 anos. não, Ó. porque esse dia eu estava pensando, eu estava lá num restaurante aqui e chegaram vários delegados e agentes da Polícia Civil e eu fui conversar com eles, me identifiquei e perguntei como eles se sentem. Arriscar a vida para pegar bandido, trocar tiro com bandido e no outro dia o cara sai na audiência de custódia. É verdade. Quer dizer, Boa vale a pergunta. pena? Vale a pena, é verdade. Punhar a arma e perder até talvez a vida pela Quantos já vida, perderam a não vida? é? Muito bem. Nós estamos com o pastor Sintra. Eu vou mais uma vez parar um pouquinho aqui para daqui a pouco nós começarmos o terceiro bloco, enquanto a gente toma o melhor café do Brasil, que é o Café com Antônio Marcos. Até daqui a pouco. Esse café é chique. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Nós começamos agora o nosso terceiro e último bloco do Café com Antônio Marcos. Eu estou recebendo aqui na minha mesa, sentado comigo, o pastor da Igreja Assembleia de Deus, Antônio Carlos Miranda Sintra, também homem que entende do direito, e discorrendo aqui sobre o papel da igreja como instituição na sociedade.
Nós paramos no segundo bloco e agora estamos começando o terceiro bloco com a pauta aqui da visão do pastor como líder religioso sobre drogas, violência, que ele já abordou, como vocês viram no bloco passado. Agora, pastor, o câncer de uma nação, a corrupção. O Brasil é visto lá fora como um país de corruptos. Isso é sobre essa imagem que o brasileiro carrega quando vê as suas autoridades envolvidas em escândalos, um escândalo atrás do outro. Como é que o senhor, como um pastor, lida na transformação de vidas em um país onde a visão que se tem dele é de corrupção? O Antônio Marcos é um problema crônico e que, por mais que a população brasileira rejeite, é algo que se avoluma, que aumenta cada dia, mas a igreja é contra a proliferação das drogas, a igreja é O aumento contra da violência, o escalada aumento da absurda da violência, violência. não é? E trabalha diuturnamente para que zerar, a gente sabe que não zera, mas que pelo menos se reduza a níveis aceitáveis, porque os níveis de hoje são níveis inaceitáveis, Absurdos, né? Uhum. A corrupção é algo endêmico, é algo terrível, porque a corrupção também gera violência, Exatamente. gera o tráfico de drogas, né? E deixa os brasileiros na falta, porque o dinheiro que é saqueado do Estado, no nível municipal, estadual e federal, no executivo, legislativo e judiciário. Porque o judiciário é para dar exemplo. E hoje a gente vê que o judiciário está mergulhado até a cabeça também na corrupção, né? Verdade. Vejo que as A descobertas, Faroeste aqui na não Bahia é? e outras operações aí mostrando Exatamente, juízes tem envolvidos. desembargador preso, É, que perdeu o cargo, que foi aposentado compulsoriamente, é. entendeu? Tem o caso Master aí, que ainda tem muitas coisas para serem É reveladas, verdade, né? Mas as que já foram já são assustadoras, né? E o pior é que você vai em outro país, qualquer notícia de corrupção ou de desvio de conduta de algum membro do governo, no executivo, legislativo ou judiciário, imediatamente pede demissão e vai embora. A gente vê isso no Exatamente. Japão, a gente vê Principalmente os isso na países Europa, asiáticos, né? vê na Ásia, A Ásia entendeu? Vê na pega pesado com Europa, isso. nos Estados Unidos, não é? Aqui no Brasil, não. Camarada pega um contrato de 129 milhões, não diz para que veio, não ofereceu nenhuma prestação de serviço, não explica nada e continua no cargo, exercendo a função e ditando as regras para a sociedade, né? Isso é pesado. Lamentavelmente, o exemplo do Brasil hoje para a geração futura aí está sendo dos piores. E que você não vê o executivo vir contra isso, É. porque também Parece que existe um apadrinhamento, né? Um alinhamento parece assim. ou está É estampado. irmandade, assim, irmãos Entendeu? de sangue. E aí também o legislativo, que é o Senado que podia resolver tudo isso, também na inerte, entendeu? É verdade. E aí a gente vê que há E se alguém se levantar contra o sistema, cabeças rolam, né? rola na hora, né? Pastor, deixa eu lhe servir um café aqui para me fazer a última pergunta. Mais um pouco do nosso melhor café do Brasil. Você que sempre tem acompanhado o Café com Antônio Marcos aí, aqui, o café aqui são... As pessoas que vêm aqui sabem perfeitamente bem de que quando bebe desse café, a gente Esse tem café que... tá num sabor, Tá viu? num sabor Só o maravilhoso. cheiro. Reverendo, agora vamos tocar numa coisa que faz a igreja existir. O núcleo familiar. A família é a base da igreja. Sem família, não existe igreja, né? Já diz o filósofo, sem família
a igreja não existiria. Porque a igreja, é base dela, é a estrutura, o Exatamente. organismo dela é basicamente formado por famílias. Reverendo Antônio Sintra, na sua ótica, a sua visão, a igreja, a igreja pode intervir no desagregamento familiar? Como é que ela age? Como é que ela trabalha dentro dos desarranjos que existem aí familiar, dos graves problemas, né? Inclusive, muitos divórcios, muitos casos extraconjugais. Como é que fica isso com a visão do senhor como pastor para lidar com esses problemas como pastor? Bom, Antônio Marcos, essas questões de divórcio, de infidelidade conjugal, era algo só lá fora. A igreja era isenta disso. Mas a situação ficou tão prejudicial Se que avolumou tanto, se né? avalumou tanto que hoje atinge a igreja. A gente já vê alguns divórcios na igreja, né? Esses dias até eu discordei que um pastor estava na rádio dizendo que 33% dos evangélicos são divorciados, né? E que 26%, no geral, é divorciado. Eu falei, discordo. Onde você viu essa pesquisa? Essa pesquisa não existe, ela é mentirosa. Aí depois ele corrigiu, dizendo que, no geral, era 50%. Mas, mesmo assim, eu discordo. Nós já fizemos aqui mais de 100 casamentos. Nesses 14 anos que eu pastorei a igreja de Eunápolis, já ultrapassamos 100 casamentos. Desses 100 casamentos, nós não temos, desse mais de 100, nós não temos estourado aí uns 6 a 7 divórcios. Divórcio. Então, essa estatística não é verdadeira. Essa estatística não é verdadeira. Existe, mas o número ainda é ínfimo. Entendi. O senhor Bom, discorda dos números, o senhor acha que discorde esse número não número, reflete a realidade. exatamente. Ah, Mas não deveria ser zero. Deveria ser zero, não é? A infidelidade conjugal é outro problema, não é? gravíssimo, né? E hoje os diversos conceitos de família, porque antes Era o só único conceito de família pai, mãe e era o filho. patriarcal, É, não é? Ou o tradicional. Hoje não, hoje existe família homoafetiva, hoje existe a família monoparental, entendeu? é. Já se fala até em Pô, o cara ser casado com 2 mulheres, a mulher ser com casada duas com ou 2 mulheres. mais, É. entendeu? E também está dentro do conceito de família. Como é que a igreja lida com isso, pastor? Como é que a instituição que foi Não, a criada? Bíblia diz o seguinte, Porque que a referência da igreja é a Bíblia, a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então a igreja ama as pessoas, mas não ama a prática. a prática desses pecados, né? Então a pessoa pode até vir à igreja, participar de um culto, agora para ser membro da igreja, se tornar membro da igreja, essas práticas ela vai ter que abandonar. É Até interessante, porque né? quem tem um encontro com Cristo, a sua vida é diferente, a sua vida é mudada. Então, quer dizer, se a pessoa diz que tem Cristo e a sua vida continua a mesma, essa pessoa nunca encontrou com E Cristo. é bom dizer que essas palavras que o senhor usa aí são referendadas pelo que está escrito na Na Bíblia. Bíblia, É a Bíblia quem diz, exatamente. né? Entendeu? Pastor, Então, essa desagregação familiar, e também que gera violência, que gera o uso de drogas, que é o fator e lógico de gera tudo também isso. a corrupção. Uhum, Tudo está na desagregação familiar. perfeito. Nós temos hoje filhos rebeldes, né? Pais e mães E o que... Estado, às vezes, também contribui. Por quê? Porque o Estado hoje proíbe você dar uma palmada no seu filho. Não pode. E nem também um menino de 16 anos ajudar o pai na oficina. Entendeu? De 15 anos Eu fui está na oficina criado, trabalhando. apanhando no tempo do fedegoso, entendeu? Ainda ia para a gamela de água quente com sal depois. Estou vivo e agradeço a Deus pela mãe e pelo pai que eu tive, por ter cuidado de mim dessa forma, e hoje eu tenho o caráter que eu tenho, Verdade. porque eles incutiram em mim que vale a pena ser honesto, ser direito e ser respeitador. Pastor, agora eu vou chegar aqui num tema que eu queria que a gente tivesse até um pouco de mais tempo para poder tratar dele.
O Estado tem as suas ações, a sua maneira de atuar. O Estado é responsável pela aplicação da lei, é responsável pela saúde pública, que por isso tem um sistema único de saúde, já que o Brasil, o modelo de saúde é esse, pela educação dos seus cidadãos. O Estado, na verdade, é o garantidor da lei e da ordem, pelo menos é assim em tese, e para isso tem os instrumentos de aplicação dessas leis e da ordem. Todavia, eh, tem os seus aliados para que o Estado aconteça. Eles têm que ter os aliados, que não são ferramentas do Estado, mas são os aliados, né? E eu queria citar um, que é justamente a instituição religiosa, a igreja evangélica, no caso, em pauta aqui. Na sua opinião, pastor, a igreja pode ser creditada como uma aliada do Estado a nível de instituição? Irmão E Antônio Marcos, por quê? E por quê? irmão Antônio Marcos, a igreja é a maior aliada do Estado. Nenhuma outra instituição é tão aliada ao Estado quanto a igreja, Uhum. porque a igreja, as outras instituições, como ONGs e etc, etc, vivem ou sobrevivem com recurso do Estado. Então, é o Estado que Verdade, financia verdade. essas instituições, não é? A igreja não. A igreja não é mantida pelo Estado. A igreja não é financiada pelo Estado, não é? Nos meus 14 anos e 6 meses pastoreando a igreja de Anápolis, nós nunca recebemos um tostão de nenhum governo, nem estadual, nem É municipal, bom que se diga nem isso. federal, É bom que se diga isso, entendeu? porque, né, dá a impressão de Já que... passei por... Ah, Quando eu cheguei aqui, foi o último ano de Robério, depois veio Neto Guerrieri, depois veio Robério novamente, depois veio Cordélia e agora Robério, Robério. entendeu? Uhum. Nenhum deles, nenhum. Sou amigo de todos eles, fui amigo de Neto e sou, fui amigo de Cordélia e sou amigo de Robério. Robério, Uhum. mas nós nunca tivemos um centavo do erário público investido na igreja, em qualquer que seja a área. Qualquer Entendi. que seja a área. Entendi. Então nós louvamos a Deus por isso. Mas a igreja é independente. Mas na sua independência, ela é super aliada do Estado. Entendi. Porque ela Entendi. não dá despesa ao Estado, pelo contrário, ela volta a dizer, como a gente conversou no início, de que a igreja é muito leve para o Estado, Para o Estado. porque o Entendi. Estado deixa de gastar muito por causa da igreja, não é? Deixa de gastar muito por causa da igreja. Saúde, o Estado deixa de gastar porque um evangélico não atropela ninguém por estar bêbado ou por estar Entendi. viciado, Uhum. usando droga, não é? Quer dizer, não gasta com AIDS, a não ser que alguém se converta já idético, Uhum. entendeu? Uhum. Quer dizer, não gasta com mulheres por causa de aborto, porque não há aborto na igreja, Uhum. não é? Então, quer dizer, tudo isto diminui o gasto do Estado. E mais coisas que, se a gente tivesse tempo favorável, poderíamos citar aqui. Para corroborar com o que o senhor está dizendo aí, eu queria pontuar algumas coisas aqui com relação à igreja. Na igreja, como instituição, nós queremos separar isso aqui, nós não estamos tratando daquela igreja que presta o culto, que faz o culto, que celebra a Deus. Essa é visível, palpável, e é ela quem faz a transformação do caráter do homem. Esse processo de aceitação do Cristo, baseado no que diz a Bíblia Sagrada, né, é que o ser humano tem uma transformação. Nós convidamos o pastor Sintra aqui hoje para a gente poder falar da igreja como instituição, o seu papel dentro da sociedade como instrumento de formação de cultura, de formação de comportamento, de atuação dentro da sociedade para corroborar, para ajudar ou patrocinar que o seja uma vida melhor para os munícipes de uma cidade, né? Aí o pastor pontuou aqui algumas coisas que, no entendimento dele, ajudam muito ao governo.
seja ele municipal, federal, enfim, ao governo como estrutura organizacional, Exatamente. né. Ele apontou algumas coisas que acontecem que, de repente, seria custeado pelo Estado e a igreja não dá esse custo. Vamos pontuar outra também aqui, que o senhor falou há pouco tempo atrás e não citou agora, que é o caso da igreja contribuir com a segurança pública, né. A igreja não dá gasto para a segurança pública, porque o crente não é ladrão, o crente não vai roubar ninguém, né. Nós E estamos nem é falando violento, ou nem é não deve violento, ser, né? né. Se alguém é violento e alguém rouba alguém e se identifica como crente, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa descontextualizada na vida dele, porque existem pessoas que dizem que se Na identificam. verdade, ele não é, irmão Ele Antônio, não porque olhe é, bem, não tem nenhum ligamento, né, nada. eu sempre explico isso, quer dizer, vai ter alguém Hum, que é infiel à esposa? Vai. vai. Vai ter alguém que, rouba ou furta? Vai. Vai ter alguém que faz alguma coisa errada? Vai. Mas o evangelho cresceu muito. Com o crescimento do evangelho veio também a credibilidade. Então, quer dizer, muitos da sociedade acreditam em quem se diz evangélico. Então, tem muitas pessoas que vêm para o Evangelho não porque o Evangelho transformou e nem porque ela quis abraçar o Evangelho. Ela veio para o Evangelho para gozar dessa credibilidade que o Evangelho tem e continuar fazendo as mesmas coisas. As Então, mesmas práticas. entendeu? Uhum. Então, quer dizer, ela não se converteu, ela apenas se convenceu de vir ao Evangelho para continuar fazendo as mesmas práticas e a sociedade não acreditar nela que ela seja capaz de fazer isso. O senhor citou agora há pouco com relação à família, o senhor citou nesse instante aqui, a gente teve, eh, falando sobre família, sobre o desagregamento familiar, e recentemente o senhor sempre tem feito na instituição congressos de família, né, falando de comportamento familiar, de atitudes, inclusive, não faz muito tempo, acho que tem uma semana, não, foi nesse final de semana passada agora, da gravação aqui, teve aqui um dos maiores escritores do Brasil, que é Elianai Cabral, Exato. né, que é escritor da convenção CPAD, CPAD, né, que é Casa Publicadora das das Assembleias de Assembleias de Deus no Deus, Brasil. exatamente, responsável por muitos conteúdos da instituição que tem feito Inclusive as lições da da Escola Bíblica escola Dominical, dominical algumas são escritas por por ele. ele, né. O senhor tem focado muito nessa questão, né, só queria voltar ela aqui para poder pautar ela aqui, para a gente poder dar esse resumo aqui da importância da igreja dentro do estado. Como é que o senhor tem a igreja tem patrocinado esses eventos? É justamente para o quê? É para dar cada vez mais consciência a esses cristãos da importância da família, já que ela passa também por esses abalos que lá fora é ofertado? Sem dúvida, irmão Antônio, sem dúvida. Inclusive, não é só com a família. Todos os anos nós fazemos congresso de família, encontro de família, seminários, simpósios. É investimento que a igreja faz e a gente sempre traz, mesmo a gente tendo pessoas capacitadas para ministrar sobre isso, a gente prefere trazer de fora, né, para dar uma credibilidade maior ao evento e atrair também mais pessoas para poder participar e ter consciência do papel da igreja na sociedade e especialmente no conceito família. Mas não é só na família. Nós temos investido também nas crianças, não é? Congressos, simpósios, enfim. Nós temos também trabalhado a criança, temos trabalhado os adolescentes, Os temos trabalhado os adolescentes têm tido jovens, um trabalho não é? também muito Temos importante, né? trabalhado os senhores, temos trabalhado as senhoras, quer dizer, no Novembro Azul, a gente sempre pega médicos, sempre pega pessoas, os profissionais da área, para Dar dar palestra, palestra, orientar, entendeu? sem E R$1 custar ao Estado, nem a exatamente. própria igreja banca No isso. Outubro Rosa, a gente também persegue esse tema e trabalha esse tema Maio Laranja, conscientizando as irmãs também contra o câncer de mama, o uhum, câncer de útero, uhum. colo de útero, e etc, etc, etc.
Quer dizer, agora teve o Maio Maio Laranja, Laranja, trabalhamos o mês inteiro com esse relação à tema, exploração sexual de crianças e entendeu? adolescentes. Quer dizer, trouxemos psicólogos, trouxemos pessoas que militam na área para conscientizar não somente as crianças, mas conscientizar também os pais, não somente os pais, mas também as crianças, adolescentes, enfim. Quer dizer, a igreja tem se esforçado muitíssimo para que todas essas influências negativas sejam debeladas e a nossa sociedade cristã seja realmente representativa e que viva dentro desses conceitos que a igreja preza e ministra. Pastor, nós já estamos nos aproximando do fim do podcast e acredito eu que quem ouviu o senhor até agora quer também ouvir do senhor uma mensagem nesse mundo odierno, nesse mundo cheio de intempéries. Imagino eu que, apesar da gente ter discutido aqui sobre o papel da igreja como instituição, quantas pessoas estão por aí desesperançadas, desiludidas, por eventos que lhes aconteceram, pelo um problema de saúde que foi diagnosticado que é o seu último estágio de vida, talvez pela perda de um familiar que lhe era muito chegado. Qual é o seu problema? Né? Talvez essa pessoa que nos assistiu aqui tenha dentro do coração dele agora uma única certeza: querer ouvir uma palavra de conforto, de esperança, né? Nesse mundo tão tribulado quanto eu mencionei aqui. Olhando para a lente da verdade ali, eu queria que o senhor se dirigisse a esse público com uma palavra de alento, de esperança para todos que nos assistiram nesse podcast. Irmão Antônio, todos nós da sociedade, tanto cristã, evangélica, como cristã de outras áreas, temos problemas. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, conjugais. Muito difícil a gente encontrar alguém que diga não tenho problema nenhum, não é? Mas toda espécie de problema, quer seja físico, quer seja conjugal, quer seja familiar, quer seja financeiro, quer seja profissional, quer seja espiritual, tem uma saída, tem uma resposta. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, aconselho procurar Cristo, guardá-lo no coração, aceitá-lo como seu Senhor e como Salvador. Tenho certeza e lhe garanto que a sua vida vai ser diferente, como a minha e de muitos outros. Meu amigo, minha amiga, você que esteve nos acompanhando nesse episódio de hoje, onde nós tratamos da igreja como instituição, mas finalizamos da igreja como palavra de esperança e de fé. A você que nos acompanhou, que esteve conosco, né, nós queremos te agradecer, queremos agradecer a você por ter nos assistido aqui, né, e dizer que para mim foi uma satisfação enorme estar aqui com o pastor Antônio Sintra, falando desse tema tão importante, que é descortinando a igreja, né? Trazendo para você aí a ideia de fato do que é uma igreja, além daquele culto que você acompanha lá, que é o papel principal da igreja. Eu quero deixar bem claro isso: ao culto ao Deus eterno, né? E esse culto que é celebrado na igreja, ele tem o seu lado que perpassa as fronteiras, os muros, as portas, né? E vai até de encontro à sociedade, para tirar o desabrigado, tirar o faminto, tirar quem está na miséria, não para colocar, dar para ele o peixe, mas para lhe dar a vara para que ele aprenda a pescar e saiba dos valores que a vida tem, numa ótica bem mais cristã, bem mais voltada para os ensinamentos de Jesus. Então,
Hoje, para mim, pastor, quero dizer para o senhor que foi uma satisfação imensa recebê-lo aqui. Muito grande a satisfação mesmo. E a você que sempre tem nos acompanhado, ponto A, youtube.com/Café com Antônio Marcos é o nosso endereço. Ao assistir esse vídeo, eu quero que você compartilhe com mais gente, tá? E eu vou... Traz aqui, Raica. Eu vou oferecer ao pastor. Essa aqui é um mimo, é uma xícara que a gente sempre dá aos nossos convidados. Olha, Emerson, você ficou sem a xícara também, viu? Mas foi marcação com você, porque você veio vestido igual a mim. Mas a sua eu já falei no telefone, você vai vir pegar aqui. Pastor, cuidado para ela não abrir aqui, para não cair. Segura na tampinha aí. Essa é uma xícara. Muitíssimo obrigado. Que é para o senhor sempre tomar seu café, tomar seu chá, alguma coisa, lembrar do Café com Antônio Marcos, viu? Estou imensamente feliz e alegre por esse convite que você me fez de estar aqui, batendo esse papo com você, não é? Felizmente o tempo passou muito rápido, não é? Mas espero que as pessoas que nos ouvirem gostem, não é? E eu louvo a Deus por sua vida, por sua família, pelo trabalho que você realiza, não é? E eu quero concluir dizendo que tudo isso que você acaba de dizer, a gente sempre diz que a igreja vai aonde o Estado não alcança. Não alcança. Né? Verdade. E que Deus abençoe. Muito obrigado. A você que nos ouviu aqui no Café com Antônio Marcos, nos assistiu, melhor dizendo, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Até lá.